Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, que a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Jesus Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. E é nessa certeza que nós estamos então vivenciando agora as oitavas de Páscoa. Nessa segunda-feira, dia 2 de abril de 2018, somos convidados então a tomar a palavra de Deus para a nossa reflexão, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15. Que vai nos narrar o seguinte: E saindo às pressas do túmulo, com sentimentos de temor e de grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio-lhes ao encontro e disse: Alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram seus pés em adoração. Jesus lhes disse: Não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que vão para a Galiléia, lá me verão. Quando foram embora, alguns da guarda entraram na cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes o que tinha acontecido. Reunidos com os anciãos, deliberaram dar bastante dinheiro aos soldados e instruíram-nos: Contai o seguinte: durante a noite vieram os discípulos dele e o roubaram enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o tranquilizaremos, para que não vos castigue. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes fora instruído, e essa versão ficou divulgada entre os judeus até o presente dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, estamos então vivenciando o tempo pascal. Estamos aí dentro da oitava de Páscoa. Para nós ainda é Páscoa. Tamanha a grandeza desse dia que o Senhor fez para nós, que a igreja então nos concede um tempo necessário para que nós possamos então compreender o evento ressurreição. E ressurreição não é algo tão fácil assim de se compreender, principalmente entre nós católicos que professamos a nossa fé na ressurreição de Cristo. E assim então, nós podemos perceber que isso não é um mérito nosso, mas desde os discípulos do Senhor também não compreenderam a ressurreição. E é o que nós vamos ver no decorrer desses dias, as leituras nos apontam essa realidade. Hoje, de maneira especial e diferente, nós temos então Pedro que proclama o querigma da igreja, ou seja, anuncia a paixão, morte e ressurreição. Mais um dado interessante aqui, essa primeira leitura extraída do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14, depois de 22 a 33. Nós temos então Pedro que está no dia de Pentecostes. E aqui podemos então compreender como nós podemos compreender a ressurreição de Cristo. Através do Espírito Santo. Foi assim com os apóstolos e assim também com a nossa vida de fé. Pedro, então, no dia de Pentecoste, está de pé, pregando, anunciando o Jesus que encarnou-se, assumiu a nossa condição humana, que sofreu, foi escarnecido e foi crucificado pelos judeus, mas que Deus, o Pai, não deixou o seu Filho entregue à morte, mas o ressuscitou. E o Evangelho para nós, então, narra justamente essa realidade. Nós temos as mulheres que, então, vão até o sepulcro, lá o túmulo de Jesus, e elas percebem que o sepulcro está vazio. E é interessante para nós porque Mateus, ele nos dá duas posições diante do evento ressurreição. Ou nós acolhemos a mensagem que for anunciada pelas mulheres, ou nós ficamos com a segunda parte que vai falar para nós aquela versão onde os guardas contam para as autoridades religiosas que Jesus então havia sumido do sepulcro, e eles então inventam a versão e, pior ainda, dão dinheiro, subornam os guardas para que possam então inventar uma versão acerca do desaparecimento do corpo de Jesus. E pedem para que os guardas digam que então os discípulos vieram na calada da noite e roubaram o corpo do Senhor. E assim então nós podemos
tomar partido de qual lado nós queremos então ficar. Com o anúncio das mulheres que, logo adiante, então, saindo do sepulcro, fazem o seu encontro com o ressuscitado, que pede para que elas então avise os discípulos para que se dirijam a Galiléia, porque lá eles verão o ressuscitado. E aqui é interessante porque que então Jesus diz para se dirigirem a Galiléia. Ora, a Galiléia é a periferia, é lugar então de pessoas pobres, marginalizadas, excluídas. Então é lá que então os discípulos e também nós vamos enxergar Deus. Agora, se nós então buscarmos Jesus nos grandes centros, o que predomina? Justamente aquela mentalidade principalmente nos dias de hoje, do consumismo. O egoísmo, o individualismo e tantos outros ismos. Tudo isso que são valores contrários aos valores do Evangelho. Então, meus queridos amados irmãos, é na Galiléia, é na periferia, é diante do povo sofrido que nós então podemos presenciar esse Deus de amor vivo e ressuscitado. Mas voltando para a segunda parte do Evangelho, e ali então os guardas se deixam subornar, aceitam dinheiro e ali então inventam essa grande mentira acerca da ressurreição de Jesus. Tanto que esse boato até os dias de hoje percorre os judeus. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós temos então essas duas posições distintas que nós somos chamados então a tomar partido. Qual lado nós então queremos ficar? Com a mentira? Ou nós queremos então crer naquilo que é o centro da nossa fé, que Jesus Cristo ressuscitou? Se nós então ficarmos na mentira inventada, sem acreditar na ressurreição, a nossa vida perde o sentido, nossa vida perde razão. Por quê? Porque vamos então nos contentar com os prazeres desse mundo. E sabemos que tudo isso então nos leva à perdição. Tudo isso nos torna cada vez mais vazio, porque tira o sentido da nossa vida, da nossa existência. E quantas pessoas, e principalmente jovens no dia de hoje, encontram-se vazios, em depressão. É por isso que, não comum, nós encontramos então pessoas que atentam contra a sua vida, porque perderam o sentido, porque estão buscando sentido na vida, nas coisas que o mundo nos oferece, e eles não nos preenchem. Ele não consegue então ali nos preencher, nos enriquecer, porque somente Deus pode fazer isso na vida de cada um de nós. E assim então, meus queridos amados irmãos, fazendo a experiência do ressuscitado juntamente com as mulheres, somos chamados também a poder testemunhar como Pedro está fazendo na primeira leitura, anunciando o Jesus que passou por esse mundo fazendo bem, curando a todos, que morreu, sofreu, morreu, mas que ressuscitou. E é essa a nossa esperança, que é essa a nossa fé, e que nós possamos então cada vez mais crescer nessa confiança que Cristo, Ele então nos deu vida nova, e que nós então somos chamados a tomar posse dessa vida, vencendo então as nossas limitações, nossos pecados, crescendo enquanto homem, enquanto mulher nova. É assim que nós vamos então ser verdadeiras e autênticas testemunhas da ressurreição. Que o Senhor então nos acompanhe nessa nossa caminhada e o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, para que nós possamos então colocar em prática todos os ensinamentos do Senhor. E, com o salmista de hoje, finalizando essa nossa reflexão, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Queremos então nos refugiar somente em Deus, porque é Ele que nos completa, é Ele que nos preenche. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse nosso canal aqui do YouTube. Que alegria poder então tê-lo ao nosso lado nesse projeto de evangelização através desse nosso canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço a gentileza de você se inscrever. É fácil. Clique aqui embaixo em inscrever-se. Ative aí também o seu sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando. E ajude-nos a divulgar compartilhando esse canal, esse vídeo,
Vamos fazer que a boa nova de Cristo alcance os corações de tantos irmãos que ainda não fizeram seu encontro com Cristo ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro e São Paulo, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo. Se o Senhor assim nos permitir, espero por você.